Você está andando no meio de uma floresta completamente silenciosa e percebe que existe alguém parado entre as árvores observando cada movimento seu. Agora imagine que essa pessoa mede mais ou menos 2 metros de altura, veste um terno completamente preto e quando você tenta enxergar o seu rosto, ele simplesmente não existe. Nenhum olho, nenhuma boca, nenhum nariz. Há apenas uma superfície branca, lisa e sem qualquer expressão. Durante alguns segundos, você pisca acreditando que tudo não passa de uma determinada ilusão causada pela escuridão, mas quando você olha novamente, a figura continua exatamente no mesmo lugar, imóvel, silenciosa, esperando. Você sente um arrepio percorrer todo o seu corpo, seu coração acelera, sua respiração fica pesada e mesmo sem entender o motivo, uma única sensação domina completamente a sua mente. Fugir. Essa é a descrição de uma das criaturas mais conhecidas na internet. Uma figura que em pouco mais de uma década saiu de uma imagem simples publicada em um fórum para se transformar em uma verdadeira lenda urbana, conhecida em praticamente todos os cantos do planeta. Estamos falando do Slenderman. Ao longo dos anos, milhares de relatos foram publicados em fóruns, redes sociais e comunidades dedicadas ao paranormal. Pessoas de diferentes idades, países e culturas afirmam ter visto exatamente a mesma figura. O mais curioso é que muitos desses relatos possuem detalhes extremamente parecidos, mesmo tendo sido escrito por pessoas que nunca tiveram contato uma com as outras. Ao contrário das lendas antigas como lobisomem, loira do banheiro ou mula sem cabeça, o Slenderman possui uma origem bastante conhecida. Tudo começou em 2009. Naquela época, um fórum dedicado à edição de imagens lançou um desafio curioso. Os participantes deviam criar fotografias aparentemente comuns, mas contendo algum elemento assustador escondido na cena. A ideia era bastante simples. Quem conseguisse criar a imagem mais convincente venceria o concurso. Foi então que um artista resolveu usar sua criatividade para produzir algo diferente. Ele pegou uma fotografia antiga mostrando algumas crianças brincando em um parque e ao fundo inseriu discretamente uma figura extremamente alta usando um terno preto. A criatura não possuía rosto algum, parecia distante, mas ao mesmo tempo transmitia uma sensação inexplicável de ameaça. Junto da fotografia, o autor escreveu uma pequena descrição, dizendo que aquela figura misteriosa aparecia antes do desaparecimento de algumas crianças. Era apenas uma brincadeira, uma história fictícia, nada demais. Só que ninguém imaginava o que aconteceria depois. A imagem começou a ser compartilhada por dezenas de pessoas, dias depois milhares, semanas mais tarde ela já estava circulando pelo mundo inteiro. Cada pessoa acrescentava um detalhe novo. Alguns diziam que o Slenderman vivia em florestas, outros afirmavam que ele podia aparecer dentro de casas abandonadas. Havia quem garantisse que ele surgia apenas para crianças. Outros acreditavam que qualquer pessoa poderia encontrá-lo, desde que procurasse ele. Com o passar do tempo, a criatura foi ganhando habilidades cada vez mais assustadoras. Segundo a lenda, o Slenderman é capaz de permanecer completamente imóvel por horas. Ele não corre, não faz barulho, não precisa perseguir suas vítimas. Na maioria das histórias, ele simplesmente aparece. E isso é suficiente para provocar um medo impossível de explicar. Outra característica frequentemente mencionada é a sua altura. Enquanto uma pessoa comum mede cerca de 1,70 m, alguns relatos afirmam que o Slenderman ultrapassa facilmente 2,5 metros. Sua silhueta é extremamente fina, os braços parecem longos demais para um ser humano. Em algumas versões da lenda, eles podem até se transformar em enormes tentáculos escuros que surgem atrás de suas costas. Mas talvez o detalhe mais perturbador seja justamente aquilo que falta: o rosto. Por mais estranho que pareça, muitas testemunhas afirmam que esse vazio provoca uma sensação muito maior de medo do que qualquer expressão monstruosa que ele poderia causar. É como se o nosso cérebro tentasse encontrar olhos, bocas ou qualquer traço humano e simplesmente não conseguisse. Esse desconforto faz parte da própria lenda. Quanto mais tempo alguém encara a criatura, maior seria a sensação de pânico. Alguns relatos dizem que a vítima começa
começa a sentir tonturas, outros descrevem fortes dores de cabeça. Também existem histórias de pessoas que afirmam perder completamente a noção do tempo depois de um suposto encontro. Elas acreditam ter permanecido alguns minutos naquele lugar. Quando finalmente conseguem voltar para casa, descobrem que se passaram várias horas. Alguns especialistas explicam que situações de medo intenso podem alterar completamente a nossa percepção do tempo, além de favorecer ilusões visuais e falsas lembranças. Mesmo assim, isso nunca foi suficiente para diminuir o interesse pela lenda. Na verdade, aconteceu exatamente o contrário. Quanto mais pessoas tentavam procurar e provar que tudo era apenas uma ficção, mais novos relatos apareciam na internet. E alguns deles eram tão assustadores o suficiente para fazer muita gente duvidar de que tudo não passava de apenas uma invenção. Imagine ter apenas 6 anos de idade. Nessa fase da vida, qualquer sombra parece maior do que realmente é. Um quarto escuro pode facilmente se transformar em um lugar extremamente assustador. E o simples barulho do vento batendo na janela já é o suficiente para fazer com que uma criança corra para perto dos pais. Mas algumas experiências vão muito além da imaginação infantil. Foi exatamente isso que aconteceu com uma mulher quando ela se lembrou dos acontecimentos que marcaram a sua infância. Segundo ela, todas as noites tinha praticamente a mesma rotina. Depois do jantar, costumava assistir televisão ao lado da sua mãe, enquanto seu pai permanecia na sala. A casa era pequena e um corredor ligava os dois ambientes. Em uma dessas noites, quando já estava quase na hora de dormir, o pai desligou a televisão da sala e apagou as luzes. Apenas a claridade fraca do quarto iluminava parte do corredor. Foi então que ela viu o pai caminhando lentamente em sua direção. Até aí tudo parecia absolutamente normal, mas alguns passos atrás dele havia outra criatura, muito alta, completamente móvel, vestindo algo escuro. No primeiro momento, a menina acreditou que fosse outra pessoa da família, porém, conforme seus olhos se acostumavam com a pouca iluminação, percebeu que aquela presença não possuía nenhuma característica comum. A cabeça parecia totalmente lisa, não havia olhos, nem boca, nem qualquer traço que lembrasse um rosto humano. O desespero tomou conta dela quase instantaneamente. Ela começou a gritar com tanta força que seus pais se assustaram. O pai olhou imediatamente para trás, mas não havia ninguém. Mesmo assim, a criança continuava apontando para o corredor, insistindo que o homem permanecia ali. Durante muito tempo, seus pais acreditaram que aquilo tivesse sido apenas um pesadelo ou fruto da sua imaginação. Anos depois, quando ela conheceu a história do Slenderman, ficou impressionada com a semelhança entre a criatura da internet e a figura que dizia ter visto naquela noite. Uma figura muito alta, um corpo extremamente magro, um terno escuro e um rosto completamente vazio. Mas existe outro padrão que aparece repetidamente nessas histórias. Quase todos afirmam sentir uma presença antes mesmo de enxergar alguma coisa. É como se o ambiente mudasse, o silêncio ficasse mais pesado, o ar parecesse mais frio e uma sensação inexplicável avisasse de que algo está muito próximo ou que tem algo lhe olhando. Esse tipo de experiência é descrito em diversas culturas ao redor do mundo. Pesquisadores acreditam que o nosso cérebro, diante de situações de medo ou isolamento, podem interpretar estímulos comuns como uma ameaça. No entanto, quem passou por essa experiência costuma afirmar exatamente o contrário. Eles dizem que nunca sentiram um medo semelhante, que era algo diferente de qualquer outra sensação já experimentada. Outro relato bastante conhecido envolve 2 irmãs que moravam em uma propriedade cercada por árvores. Nos fundos de uma casa havia um determinado galpão onde a família guardava ferramentas e sacos de carvão para o inverno. Certo fim de uma determinada tarde, o pai pediu para que as meninas fossem buscar um dos sacos, nada fora do comum. As 2 seguiram caminhando pelo quintal enquanto o cachorro da família corria ao lado delas. No entanto, conforme elas se aproximavam do galpão, o comportamento do animal mudou completamente. Ele parou de caminhar, ergueu as orelhas e começou a latir sem parar para a direção da mata. As meninas estranharam, o cachorro nunca havia
reagido dessa maneira. Mesmo assim, continuaram andando. Quando chegaram perto da cerca que separava o terreno da floresta, sentiram um arrepio intenso. Era como se alguém estivesse observando elas no absoluto silêncio. A irmã mais velha olhou para frente e congelou. Seu rosto perdeu completamente a cor. Ela segurou a mão da irmã com tanta força que chegou a machucar. Sem entender o que estava acontecendo, a menina menor acompanhou o olhar da irmã. Foi aí também que ela viu. Entre as árvores existia uma figura gigantesca. Ela permanecia imóvel. Não fazia qualquer movimento, mas a sua altura chamava imediatamente a atenção. Mesmo estando vários metros distante, era possível perceber que sua cabeça ultrapassava facilmente os galhos mais baixos da floresta. Vestia um longo terno preto. Os braços eram compridos demais para um ser humano e o seu rosto era completamente branco, não possuía face. As duas permaneceram paralisadas durante alguns segundos. Parecia impossível desviar os olhos daquela figura, até que, de repente, o cachorro avançou em direção à mata, latindo desesperadamente. Naquele instante, as meninas recuperaram os movimentos e correram o mais rápido possível para conseguir chegar até sua casa. A família saiu imediatamente para verificar o que havia acontecido, mas não encontraram ninguém. A floresta estava completamente silenciosa. Os detalhes mais estranhos foi que o cachorro nunca mais voltou. Dias de procura, cartazes, vizinhos ajudando nas buscas e nada. O animal simplesmente desapareceu. Histórias como essa fazem com que Slenderman deixe de ser apenas uma montagem da internet. Quanto mais relatos surgiam, mais pessoas acreditavam que havia algo de verdadeiro por trás da lenda. Entre todos os relatos associados ao Slenderman, existe um detalhe que aparece com frequência e chama a atenção de pesquisadores do comportamento humano. Muitas pessoas afirmam que o encontro não acontece de forma repentina. Segundo elas, tudo começa dias ou até semanas antes. Primeiro surgem pequenos acontecimentos aparentemente sem importância, a sensação de estar sendo observado, sons estranhos que se repetem noite após noite, a impressão de enxergar uma figura parada longe, mas que desaparece assim que você tenta olhar diretamente para ela. Com o passar do tempo, essas experiências se tornam mais frequentes. Com a popularização da internet, comunidades inteiras passaram a compartilhar experiências consideradas inexplicáveis. E justamente essa mistura entre a realidade e a ficção fez com que a lenda se tornasse ainda mais poderosa. Cada novo relato servia como um combustível para o próximo. Em pouco tempo, Slenderman deixou de ser um personagem. Ele passou a fazer parte do imaginário coletivo. Jogos eletrônicos ajudaram a aumentar ainda mais a sua fama. Neles, o jogador geralmente precisa explorar florestas, construções abandonadas ou ambientes escuros, enquanto tenta evitar a criatura. Curiosamente, o monstro quase nunca ataca de maneira tradicional. O verdadeiro terror está na expectativa, na sensação de que ele pode aparecer a qualquer instante. Quando enxergamos um perigo claramente, nosso cérebro não sabe como reagir, mas quando entendemos exatamente o que está diante de nós, a imaginação completa as lacunas, e quase sempre ela cria algo muito pior do que a realidade. Talvez seja exatamente por isso que o Slenderman tenha se tornado tão popular. Ele não possui uma história única, não existe uma explicação definitiva sobre a imagem. Cada pessoa imagina a criatura de uma maneira ligeiramente diferente. Com o Slenderman, esse efeito é ainda maior, porque sua origem mistura ficção com relatos apresentados como verdadeiros. Essa fronteira pouco definida faz muita gente se perguntar: E se alguém realmente tiver visto essa figura? E se existir alguma explicação que ainda desconhecemos? No fim das contas, talvez o verdadeiro poder do Slenderman nunca tenha sido aparecer nas florestas ou perseguir pessoas durante a noite. Talvez seu maior poder seja outro: fazer com que a nossa própria imaginação trabalhe por nós. Porque depois de conhecer essa história, qualquer caminhada por uma estrada escura parece um pouco diferente. Qualquer sombra alta entre as árvores chama mais atenção, e qualquer silêncio prolongado parece esconder algo mais. E a partir desse momento, basta um simples vulto longe para que a pergunta volte à sua mente. E se for ele? Eu e você nunca saberemos.